Pois é. Bom, agora sim vamos tentar retomar o contato com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, seja muito bem-vindo, espero que agora dê certo. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que estão nos escutando. Está escutando bem, Marcela? Sim, agora tá ótimo. Governador, agradeço demais a participação do senhor aqui, é um prazer falar com o senhor. Já começo então com esse tema que a gente está debatendo, né, sobre essa questão da crise do IOF, envolvendo o Congresso e também o governo federal. O senhor chegou, inclusive, a publicar um vídeo, né, feito por inteligência artificial, nos mesmos moldes que o PT já tinha divulgado, mas, claro, contrapondo ali as questões que o senhor acha que chamou inclusive de blá 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 de discurso do PT em relação a essa história de que eles querem pregar que é uma justiça tributária, né, aumentar as alíquotas do IOF. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha também que existe uma injustiça tributária? Qual que seria o caminho? Marcela, eu posso falar de camarote porque eu assumi um estado arruinado, uma terra arrasada pelo PT há 6 anos e meio atrás. E durante a gestão do PT em Minas Gerais, eles só aumentaram impostos do combustível, de diversos produtos, e, além disso, entregaram, como eu falei, um Estado que não funcionava. Eu, na minha gestão, não aumentei nenhum imposto e coloquei as contas em dias, ou seja, você precisa ter eficiência na máquina pública, precisa acabar com privilégio, com corrupção, com desperdício, e é o que nós temos feito em Minas Gerais. Agora, o que nós estamos vendo em Brasília é o contrário, estão querendo mandar a conta da ineficiência do PT como gestor para o brasileiro. E quem vai pagar o pato mais uma vez é o povo, porque aumento de IOF, nós temos de lembrar, vai aumentar o custo de quem produz, principalmente de quem está endividado, porque precisa pegar recurso, que vai estar pagando. E melhora a vida dos muito ricos, que estão com dinheiro aplicado com essa taxa de juros na altura. Governador, como é que o senhor avalia que a oposição vem se comportando em relação a esse tema, né? Já que parece que o PT finalmente se movimentou para criar uma estrutura para tentar fazer frente ao domínio da direita, né, da oposição nas redes sociais, sempre que alguma discussão de grande porte como essa do IOF acontece, né? O PT, a gente noticiou ontem, criou um grupo de influenciadores e vai dar suporte jurídico para esses influenciadores atacarem, né, levarem adiante esses protestos. Como é que o senhor acredita que a oposição e a direita deve se comportar na rede em relação a esse tipo de comportamento da esquerda do PT? É de ir para o enfrentamento ou é de deixar que as coisas aconteçam? Bom, o PT, como sempre, está querendo tampar o sol com a peneira. Não vai funcionar. A economia brasileira não cresce em base saudável, ela cresce via anabolizante, né? Nós temos um Banco Central que está aumentando os juros continuamente, uma das maiores taxas de juros do mundo hoje, para poder fazer contrapartida a um governo que gasta cada vez mais. É como se alguém quisesse ficar num lugar com a temperatura agradável e tivesse de colocar uma perna num freezer e a outra perna dentro de um forno. Isso não funciona. Então, o Brasil hoje vive uma anomalia e nós já estamos começando a ver o reflexo, né, dessa governança econômica totalmente inadequada que tem prevalecido desde o início do governo Lula. E a taxa de juros elevada está prejudicando todos que têm dívida, e nós temos de lembrar que quem tem dívida são os mais humildes, os mais simples, que estão pagando o pato mais uma vez. A cesta básica, quem acompanha o preço sabe que tem subido muito mais do que essa inflação anunciada.
E ficar fazendo ataque na rede social, tentar reverter a situação, não é o que vai melhorar a vida das pessoas. E o ano que vem elas vão votar e não vão votar num governo que não entrega nada, que fica só fazendo revanchismo e que está preocupado com a eleição de 2026, em vez de ter preocupação com o país do futuro. Eu falo, inclusive, que essa geração de brasileiro é a primeira geração que vai viver pior do que os seus pais. Na história do Brasil, todos nós tivemos uma vida melhor do que o nosso pai. Essa geração atual vai ter uma vida muito pior do que a dos seus pais por causa do Lula e do PT e da sua política econômica irresponsável. Zé Benedito, editor de Brasil, está com a gente, governador. Governador, bom dia, boa tarde, bom dia ainda. Eu já entrevistei o governador uma vez para o Amarelas, a gente já falou, e ele falava muito sobre essa herança de terra arrasada que ele encontrou do ex-governador Fernando Pimentel e do esforço que ele fez para colocar tudo em dia. Mas a minha pergunta é outra. Me parece, governador, que há 15 meses da eleição, a gente já está há 15 meses da eleição, essa que é a verdade, estamos em julho já, o governo estava meio sem discurso, né? O governo estava bastante nas cordas, a chance da direita vencer em 2026 era muito grande, e o governo o Lula talvez tivesse que enfrentar na campanha temas como o preço dos alimentos, questão da segurança pública e outras questões mais concretas. E me parece que agora ele arrumou um discurso eleitoral, que é esse discurso de dizer que ele é o pai dos pobres, enfim, que é o defensor dos pobres contra o outro lado, que é o defensor dos ricos. Eleitoralmente, como arma para convencer o eleitor, você acha que isso funciona? Ô Zé, não funciona. Eu sou gestor chão de fábrica, já estive em mais de 415 municípios de Minas Gerais nessa minha gestão. Eu vou para conversar com o produtor rural, com o vereador, com o prefeito, com as pessoas, e eu vejo, cara a cara, escutando, não estou falando em mais de pesquisa, uma insatisfação enorme. Esse atual governo está totalmente perdido, sem saber o rumo que deve dar ao Brasil e se agarrando naquilo que pode para poder tentar uma reeleição ano que vem, que não vai funcionar. Eles já tiveram quase 3 anos para fazer alguma coisa dar certo e não conseguiram. São ministros incompetentes, é um revanchismo, eles estão mais preocupados como eu falei, com os adversários do que propriamente com o futuro do Brasil, e o resultado está aí, uma desgovernança total, um desgoverno que nada consegue funcionar adequadamente, sem entregas, e achando que vão conseguir criar uma versão de um Brasil bonito, de um Brasil que está funcionando. Ele deveria ir lá e acompanhar a dona de casa que está fazendo compra no supermercado. Que aí ele iria ter noção do que realmente está acontecendo. Agora ficar dentro do gabinete lá em Brasília, cercado de marqueteiro, que também deve estar tão alienado quanto ele, com certeza não vai funcionar. Ponha o pé no chão, vai atrás das pessoas que estão trabalhando e sustentando esse país e pagando imposto, que aí ele entenderia. Deveria ter trabalhado no setor privado, como eu fiz mais de 30 anos e vi as grandes barbaridades que fizeram. E só sou governador hoje por causa das barbaridades que o PT fez em Minas Gerais, arruinou com o nosso estado. Agora, governador Matheus Leitão, aqui de Brasília, falando dos adversários do presidente Lula, o senhor, o governador Caiado, o governador Tarcísio de Freitas, além dos familiares do próprio presidente Jair Bolsonaro, são considerados pré-candidatos à presidência em 2026. Mas são todos do mesmo grupo político, à direita. Gostaria de saber do senhor, quem vai prevalecer? Eu não sou político profissional, não sou político de carteirinha, como eu disse agora há pouco, sou governador de Minas porque sou um inconformado. Eu vi o PT arruinar o meu estado, vi o PT fazer a maior recessão da história do Brasil em 2015 e 2016. Eu era presidente de uma empresa e tive de acabar com 2.500 cargos.
caso contrário, a empresa iria quebrar. E vi que não adianta você estudar muito, você ser competente, você criar um bom negócio num país que afunda por causa dessa política econômica do PT. E o que eu quero é contribuir com o Brasil. E nós mostramos em Minas Gerais que é possível consertar a lambança do PT. Hoje nós temos um Estado com as contas em dia, um Estado organizado, um Estado próspero que vai agora completar no próximo mês 1 milhão de empregos formais criados na minha gestão, 500 bilhão de investimentos privados atraídos, porque nós temos seriedade. Eu tenho um secretariado competente, eu não tenho um parente dentro dos 300 mil funcionários do Estado de Minas Gerais, e eu tenho plano e metas para todo mundo seguir. E o que o Brasil precisa é disso. Então, vou estar contribuindo com o Brasil ano que vem. A direita está fortalecida, tem ótimos nomes, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir reverter esse quadro que está arruinando, acabando com o Brasil. Governador, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o julgamento da trama golpista no STF. Queria saber como é que o senhor está acompanhando, vendo se é um processo que está sendo legítimo, na sua opinião, e se, caso o ex-presidente for condenado pelo STF, se o senhor daria indulto para ele caso fosse eleito presidente. Certamente daria indulto. Nós temos de olhar para o futuro, em vez de ficar perseguindo adversários políticos. Esse governo tem gastado muito tempo, muito esforço para perseguir aqueles que discordam dele. E como eu falei, em vez de administrar o país, o Supremo, em vez de voltar a analisar pautas importantíssimas para os 210 milhões de brasileiros, parece que está focado em analisar questões que servem a esse atual governo, que quer, antes de mais nada, ficar fazendo aí uma perseguição política. E é um tiro no pé, né? Vale lembrar, é só ver aí a popularidade, a aprovação desse governo, que a gente vê que não é isso que o brasileiro quer. Nós temos de termos união e olharmos para frente. E esse governo só tem feito divisão e criado discórdia. Governador, na avaliação do senhor, a direita erra ao atrasar o debate sobre quem será o nome que representará a candidatura de direita na corrida presidencial? Ou o senhor acha que está correto esperar tanto tempo para definir para o eleitor quem será esse nome que vai levar a bandeira da direita, né, da centro-direita, enfim, apresentar uma proposta alternativa de futuro para o país que não seja essa que o PT e o Lula estão apresentando no momento? Bom, acho que isso é até mérito da direita. A gente perdeu contato com o governador. Estava ruim mesmo. Tava. Bom, não, mas deu para entender, né, a mensagem que ele quis passar, enfim, toda a crítica que ele fez ao governo do PT, enfim, essa questão do IOF. E, não, só lembrando também que a gente está aberto aqui a todos os representantes de espectros políticos diferentes, inclusive do governo. Inclusive, no ponto de vista, eu ouvi, né, a gente ouviu aqui o presidente interino do PT, Humberto Costa, falou sobre isso também. Acho que retomamos o contato. Vamos ver. Agora sim, perdemos o contato. Governador, pode continuar, por favor. Sim, eu estava dizendo que a direita tem vários bons nomes, o que demonstra que a direita até nisso é muito mais competente do que a esquerda, que tem só um nome, né, e que não demora, não vai mais poder disputar a eleição, até pela questão da própria idade. Então, eu estou confiante que o ano que vem nós vamos ter alguém da direita vencendo essa eleição, e eu vejo uma direita unida no segundo turno, muito provavelmente no primeiro turno, por questões pessoais, por questões partidárias, é provável que a direita tenha mais de 2 nomes aí, pelo que eu estou antevendo. Governador, além da eleição presidencial no ano que vem, que é uma eleição muito importante, né? A gente está falando disso agora, tem outras eleições importantes no ano que vem, né? Muita gente já tem dito que a batalha pelo Senado, por exemplo, será importantíssima,
porque a direita, principalmente, né, gostaria de ter maioria no Congresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro fala muito sobre isso, serão 2/3 do Congresso renovado. Eu queria saber como que o senhor está vendo as outras eleições, né? No governo de Minas, inclusive, todo mundo diz que quem não ganha em Minas não leva a presidência, né? No governo de Minas, inclusive, o senhor está confiante em fazer seu sucessor, e como o senhor vê essa batalha pelo Congresso, como que ela deve ser no ano que vem? Mais uma vez, eu também fico otimista. Em Minas Gerais, o nome que eu darei apoio é ao meu braço direito, o vice-governador Matheus Simões, uma pessoa extremamente competente, que tem feito toda a diferença na minha gestão. E vou também estar apoiando, né, em Minas e em outros estados, aonde for conveniente e possível, nomes da direita. Eu tenho certeza que a direita também vai conseguir um avanço expressivo na Câmara Federal e também no Senado. E isso vai ser muito bom para o Brasil, porque o que nós temos hoje é uma divisão que acaba, muitas vezes, atrapalhando projetos importantes, pautas estruturantes que são necessárias para um futuro melhor. Governador, para finalizar, eu queria voltar lá para o início, né? O governo de Minas conseguiu uma renegociação da sua dívida muito melhor agora no governo Lula. Isso tudo, inclusive, foi negociado pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por que isso não foi conseguido no governo Bolsonaro, do qual o senhor é aliado? Bom, primeiro nós tínhamos o regime de recuperação fiscal, que era a proposta para diversos estados que estavam em dificuldade econômica. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e depois Minas Gerais aderiram. Essa era a alternativa. E com o tempo ficou claro que o regime de recuperação fiscal era apenas um alívio temporário e não a solução definitiva, como todos acreditavam. E tivemos essa iniciativa louvável do senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Assembleia de Minas Gerais, Tadeu Martins, que também participou ativamente em construir algo que realmente seja a solução definitiva. Se esses estados endividados não tiverem uma condição viável de pagamento, a bomba vai estourar onde? No governo federal. Então, é algo que o tempo é que demonstrou. Eu falo que essa questão da dívida dos estados é exatamente igual a alguém que faz um empréstimo da casa própria, um financiamento, aliás, e que começa comprometendo 10% do salário hoje, mas daqui a 20 anos vai estar comprometendo 60% do salário e não consegue mais pagar. A dívida dos estados tem crescido muito acima da receita. E a bomba estourou agora. Então, vejo que foi uma questão de tempo, não foi uma questão de boa ou má vontade, não. E lembrando, o presidente Lula ainda fez vetos que estão inviabilizando o Propag, que nós estamos tentando agora derrubar nesse mês de julho. Muito bem, a gente conversou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigada, prazer falar com o senhor, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Até. Bom dia a todos, um abraço.